Boa tarde a todos, está no ar essa edição especial do Minuto Notícia aqui na Conexão. A gente já agradece a todos que estão se conectando com a gente e a gente está recebendo aqui nos estúdios o Capitão Moura, que está respondendo pelo pilotão da cidade de Monte Alegre, da Polícia Militar da cidade de Monte Alegre. Aqui a gente agradece demais a sua participação aqui com a gente, Capitão. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa e tirar todas as dúvidas possíveis. Perfeito. E a gente está fazendo esse Minuto Notícia só para fazer mais algumas breves trazer algumas breves informações e esclarecimentos a respeito dos últimos acontecimentos em relação ao Covid-19 que atingiu o Brasil inteiro e Monte Alegre não ficou de fora disso, né? Inclusive temos 2 casos suspeitos aqui na cidade, como foi relatado pelos órgãos competentes aqui da cidade, e o decreto, a governadora do estado do Rio Grande do Norte já fez um decreto que impacta todo o Rio Grande do Norte, né? Não é só os grandes centros ou as cidades que estão como foco nesse momento, mas é todas as cidades do Rio Grande do Norte, inclusive Monte Alegre. E quem está fazendo parte disso daí, dessa fiscalização, em orientar a população, orientar comerciantes, é a Polícia Militar, e por isso o Capitão Moura, que responde pelo pelotão aqui da cidade, está aqui com a gente. Capitão, quais são essas normativas que o decreto impôs ao comércio, mas também ao convívio social em todo o Rio Grande do Norte e Monte Alegre, inclusive? Bem, o decreto feito pela governadora no dia 20 de março, objetivando minimizar o perigo que a gente está correndo, né, do inimigo invisível, que é o coronavírus, o Covid-19, que vem fazendo vítimas em todo o mundo e já está presente, como você mesmo disse, no Brasil, no Rio Grande do Norte e alguns casos suspeitos aqui na cidade de Monte Alegre. Então, com a preocupação em atender algumas recomendações das grandes autoridades sanitárias, tanto em nível nacional como nível estadual, a governadora do nosso estado, a professora Fátima Bezerra, elaborou juntamente com a sua equipe esse decreto, onde existem vários pontos que devemos seguir, obedecer, e entre esses pontos eu posso citar alguns, né, que são os principais, é o que gera mais dúvida, é o que a gente tem que ter um certo cuidado. Entre esses pontos ficou proibido por tempo indeterminado o funcionamento de bares, de restaurantes, de lanchonetes e similares. O que seriam esses similares? Seria aquele carrinho de cachorro quente da esquina, aquele lanche, aquela lanchonetezinha, aquela cigarreira que tem aquele quiosque no canteiro central. Pronto. Todos esses estabelecimentos estão proibidos de funcionarem, certo? Visando a prevenção contra esse vírus do coronavírus, né? O que é que está sendo permitido? O delivery. Faz a ligação para o restaurante, para a lanchonete, solicita o que você quer e vai deixar em sua casa. Mas evitar aglomeração de restaurantes e bares, isso aí está proibido. Esse é um dos pontos. Outros pontos que a gente pode citar seriam a realização de cultos, de missas, templos maçônicos. Também está proibido a reunião onde possa se aglomerar várias pessoas, né? Então, também está proibido. A academia de ginástica, o funcionamento dela também foi proibido por tempo indeterminado. Grandes eventos como campeonatos de futebol, esportivos, também estão todos parados. Então, são medidas que às vezes algumas pessoas questionam, não entendem. A gente até entende que é o único meio de renda, fonte de renda. Claro. Mas, infelizmente, pela situação global, não é uma questão somente de Estado, é uma questão mundial, uma pandemia. Então, infelizmente, temos que obedecer essas recomendações para evitar um mal maior, né? Uma propagação maior. Isso. Inclusive, Tenente, o decreto deixa bem claro a questão de igrejas, né? Academias, mas e aqui aquelas festas de aniversário ou casamento que sejam com um número de convidados um pouco maior também está barrado? Recomenda-se a não ter eventos onde tenham mais de 100 pessoas. Eventos, buffets, casas noturnas, boates, todos esses estão proibidos. E a gente até recomenda o isolamento social, que está tanto sendo passado nas mídias, que está sendo divulgado, porque esse período que não está tendo aula, que
não é uma, não, tem que se entender que não há férias, não é férias, não é nenhuma festividade, é um meio que se utilizou para evitar a propagação dessa doença mortal. Então, o isolamento social, cada um na sua casa, com a sua família, evitando se contaminar e contaminar outras pessoas, é extremamente necessário. Inclusive, eu recebi alguns vídeos, Tenente, em relação em algumas outras cidades, eu não recebi nenhum de Monte Alegre, mas de algumas outras cidades, certo horário da noite, que é mais ou menos onde você não tem muita movimentação de pessoas por emergência, né? Porque de dia ainda você precisa ir à farmácia, ao supermercado, mas vai chegar um certo momento que tudo isso vai estar fechado e é um horário que as pessoas não teriam nenhuma emergência, né? Alguns desses vídeos mostravam que em algumas cidades a polícia militar estava pedindo também para as pessoas, mesmo que estava aqui na casa de um particular ou de um amigo, o pessoal na calçada, algumas 5, 6, 10 pessoas, e a polícia militar também estava pedindo para que essas pessoas fossem para casa. Há uma recomendação quanto a isso? A polícia realmente está autorizada e recomenda que as pessoas nem isso façam nesse momento? Existem vários vídeos que estão circulando aí de várias polícias de vários estados. Isso. Então, cada estado tem o seu decreto próprio. O governador tem autonomia de fazer o seu próprio decreto. E talvez nesses decretos sejam mais severos, sejam mais duros do que o decreto que foi feito pelo estado do Rio Grande do Norte, onde tem algum artigo, alguma coisa que fale sobre aglomeração de pessoas, quantidade máxima, funcionamento do comércio, de lojas. Aqui, pelo decreto, a única coisa que foi proibida foi isso que a gente citou agora, né? Então as lojas podem funcionar normalmente, os supermercados, farmácias e postos de combustíveis podem funcionar com algumas regras para obedecer. Quais são essas regras? Só entrar uma pessoa por família no estabelecimento, quantidade de pessoas máximas no local ao mesmo tempo. A gente recomenda que cada pessoa ocupe no máximo 5 metros quadrados dentro do estabelecimento. Isso. Então a gente tem que restringir a entrada. São medidas de precauções, né, preventivas. E cada dono do seu estabelecimento pode colocar álcool gel, disponibilizar um funcionário na frente. A gente até recomenda. E coloca o funcionário na frente para controlar a entrada e saída de pessoas, o fluxo de pessoas, que deixe sempre em condições o álcool gel, né, para que sejam utilizados. Então, pelo decreto estadual, a gente não vai proibir aglomerações de pessoas, a não ser que seja mais de 100 pessoas. Mas a gente recomenda que estamos num período em que fique em casa, evite muitas pessoas, 10, 15 pessoas juntas. Você não sabe quem está infectado ou não. Infelizmente, o inimigo que a gente está lutando hoje, está travando essa guerra, é um inimigo invisível e que passa dentro do corpo latente sem demonstrar nenhum sinal até 13 dias, né? Então a gente tem que tomar as nossas precauções. Inclusive aqui em Monte Alegre, alguns estabelecimentos, como você disse, não há proibição de funcionamento para alguns estabelecimentos, né? Aqui em Monte Alegre, alguns estabelecimentos tomaram algumas medidas para sua área interna, né? Só que ainda assim se formava algumas filas e aglomerações na parte externa do estabelecimento e até mesmo a polícia militar foi chamada algumas vezes para tentar controlar ou dialogar com as pessoas para que as precauções fossem tomadas. Então isso realmente está havendo e a polícia continua orientando para que não só internamente, mas também ao redor desses estabelecimentos haja uma certa precaução até por parte das pessoas que estão lá. Com certeza. É a conscientização, né? A gente está trabalhando a conscientização das pessoas. É um fato que não é rotineiro, muitas pessoas nunca passaram por isso, estamos vivendo isso nessa formato que a gente está vendo hoje pela primeira vez. Então, de fato, exemplo, a Casa Lotérica, o restaurante popular daqui, eles estavam tomando as precauções necessárias no interior dos seus estabelecimentos, mas externamente na rua estavam se formando longas filas onde pessoas estavam muito próximas. Então a gente passava, conversava, orientava e solicitava que pelo menos desse um espaço de 1,5 m por pessoa, porque é o espaço recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pelas organizações, as secretarias federais, estaduais e municipais de saúde, né? Que deu espaço de 1,5 m, 2 metros de um para o outro. É a precaução, né? Inclusive, fica essa orientação a todos que estão em casa, porque não estou dizendo que isso é aqui no Rio Grande do Norte nem que vai acontecer.
mas já existe até algumas opiniões de fazer algumas medidas mais drásticas caso as de agora não fossem seguidas, porque é necessário que cada um de nós a gente tome as devidas precauções. Então, assim, como um exemplo foi a lotérica. A lotérica ela está limitando a entrada de pessoas por vezes para haver esse distanciamento, mas do lado de fora está havendo aglomerações e as pessoas não estão respeitando esse espaço, que é o mínimo, porque na verdade respeitar esse espaço de 1,5 metro seria o mínimo a se fazer. Então, que as próprias pessoas também se conscientizem de que façam isso por conta própria, sem ter que alguém estar lá falando, ou a própria polícia militar está aí no local, porque o crime também não para, então a polícia militar não pode simplesmente estar tirando o seu foco principal para atender coisas básicas como essas, né? E que esses serviços acabem não sendo interrompidos, porque se continuar da mesma forma, há opiniões e alguns estados está acontecendo, como em São Paulo, que vai haver um isolamento mais severo. Então, assim, a gente precisa também tomar cuidado com isso, tomar a própria consciência, sem precisar que um ou outro precise estar dizendo o que é para fazer, porque também já está muito massificado as orientações principais, né? Isso. Acrescentando, estamos preventivamente orientando, mas caso seja necessário, está tipificado como crime no Código Penal. O artigo 268 informa que não obedecer ordem de autoridades, colocando em risco a saúde sua como a de outro, é um crime, que é detenção até 1 ano, mais multa. E os estabelecimentos que desobedecerem podem ser multados em R$50 mil por dia. A cada dia que funcionar, R$50 mil. Não é o que nós queremos. Sabemos que todos são pais de família, todos têm o seu ganha-pão, tem que trabalhar para colocar comida honestamente em casa, mas tem que se lembrar, o mais importante é a saúde. Você pode ter uma geladeira cheia, farta, pode ter um cofre cheio de dinheiro, se não tiver saúde não serve de nada. Então hoje a prioridade é a saúde. Lembre-se, o coronavírus não distingue altura, sexo, idade, ele é um vírus, e quando chega arrasando. Temos exemplos aí de países de primeiro mundo que estão sofrendo com 300, 400 mortes por dia, e lá tem uma estrutura, o pessoal tá se dedicando, mas é um vírus realmente mortal, é um vírus que veio realmente, se não conseguir uma cura rápida, a gente tem que tomar essas prevenções, pelo menos para que ele não se dissemine com mais força. Perfeito. Esse decreto da governadora para o fechamento desses estabelecimentos vai até quando, capitão? Algumas, ela deu o prazo de 15 dias. E outros, ela deu por tempo determinado. Depende da evolução da pandemia, né? E pode ser renovado. A governadora tem o poder, tem a autonomia de renovar o decreto quantas vezes for necessário. Inclusive, isso vai depender muito de cada um fazer a nossa parte. A parte individual, né? Se a partir de agora, ou desde sábado, que foi quando esse decreto entrou em vigor, né? As medidas forem realmente seguidas ao máximo possível, claro que não dá para ficar em casa simplesmente, mas seguindo ao máximo possível o que foi determinado, o mais cedo possível também isso possa ser que abrande e que as coisas possam voltar minimamente ao normal antes que acabe realmente isso. E, capitão, também, se por um acaso a gente está tendo aglomeração, uma festa, alguma coisa do tipo, como proceder isso daí? A polícia está recebendo também esse tipo de denúncia? 190. Liga para o 190, registra a ocorrência, informa o local, o que está acontecendo. O CIOSP, o Copom, entra em contato com a guarnição mais próximas e a gente toma as atitudes que forem necessárias, né? Primeiro a gente vai tentar conversar, dialogar, e se for necessário a gente age de acordo com a lei. O que a lei permite que a gente possa fazer, a gente vai fazer. O mais importante é a saúde pública. O coletivo é mais importante do que o individual. Sim. Sempre. Então a gente solicita, pede encarecidamente que todos façam sua parte, fiquem em casa, evitem grandes grupos,
com pessoas, você não sabe realmente quem está contaminado, quem está com vírus, quem não está. E a gente só vai poder matar o vírus assim, acabando com o hospedeiro. Perfeito. Se um hospedeiro passar para outro, vai se propagar. Então, o objetivo do isolamento social é justamente isso, é frear o poder do vírus de contaminar outras pessoas, certo? Perfeito. Então, pessoal, tá feito alguns esclarecimentos, né? A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, equipe médica, esses não podem parar e não pararam, né? Estão aí às ruas, mas é preciso que cada um de nós possa colaborar neste momento, né? Possa fazer a parte de cada um, o individual de cada um, porque nesse momento, fazendo o individual, a gente vai colaborar com o próximo, e isso é extremamente importante, até para que a gente não sobrecarregue também quem está lá nos hospitais, né? O Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, que já tem as demandas diárias deles, e que a gente precisa também seguir para que a gente possa manter todos os sistemas públicos do governo estabilizados o máximo possível, porque a gente não sabe o que vem no dia de amanhã e depende de cada um de nós fazermos a nossa parte. PR, você tem alguma dúvida? O negócio travou, não foi? A sua câmera travou. Pode seguir, né? Então, ok. Então, assim, a gente agradece demais a sua presença. É uma satisfação, uma honra poder participar desse programa e tirar essas dúvidas mesmo. É a função da Polícia Militar, orientar e mostrar que estamos juntos, caminhando lado a lado com a população, né? Então, eu agradeço a oportunidade. Nós quero agradecendo a sua presença, as suas orientações, seus esclarecimentos. O capitão já vai voltar para o serviço, tem muita coisa ainda para fazer hoje e eu vou voltar para minha casa, como está seguindo as normas. Então, qualquer uma nova informação, qualquer urgência, a gente volta aqui na programação da Conexão Agreste, que, como a gente já avaliou, né, como a gente já informou para vocês, está com as entrevistas, nossos programas ao vivo suspensos temporariamente, mas a nossa programação pode vir a qualquer minuto notícia para que a gente possa informar a todos. Agradeço demais vocês e até qualquer hora.